A nossa aula está sendo gravada. Eu vou compartilhar com vocês, então, o PowerPoint para começar. Deixa eu fazer um pouco melhor, para fazer aquele compartilhamento maior, que dá para você ver tudo, né, numa mesma tela aqui. Espera aí. Ok. De vez em quando, vou ter que dar assim, uma pausazinha para poder admitir os integrantes que vão chegando à sala. Cada pessoa que chega à sala, eu tenho que admitir, tá? Às vezes, então, a gente tem que dar aquela paradazinha. Então, tá, eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Nesse momento, vocês estão vendo aí, provavelmente, a minha tela do meu computador. Certo? Isso, vocês conseguem ver a tela do computador, pessoal, todo mundo? Sim. Sim? Beleza, então. Esse exemplo aqui é exatamente o exemplo que eu passei para vocês na aula passada, né? Eu passei esse exemplo aqui, só que eu comecei a fazer e não consegui deslanchar, não consegui finalizar. Então, a gente começa a aula de hoje com esse exemplo aqui, vamos fazendo devagar, tudo que tiver que ser feito aqui, que eu tinha planejado desde a aula passada, e depois eu começo, então, efetivamente a nossa aula. Alguns exemplos, por exemplo, esse aqui, você pode ver que tem a resolução aqui na frente, alguns não tem. Aqueles que não tiverem, depois eu faço uma colagem do meu caderno no slide aqui para poder mandar para vocês, tá bom? Depois vocês vão ter acesso a tudo isso. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui, então, efetivamente. Eu vou dividir a tela para eu conseguir compartilhar o meu caderno junto, que aí eu consigo resolver as questões com vocês no caderno, explicando que fica melhor dessa maneira, na minha opinião. Eu até tenho uma mesa digital, só que a mesa digital não é eficiente nesse caso. Ela é uma coisa muito morosa, eu acho. Prefiro fazer assim. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tenho que dividir a tela aqui. Pessoal, então o que acontece que é o seguinte, do lado esquerdo, aqui vocês têm o slide, né, assim, tamanho diminuído, e do lado direito que vocês têm o caderno. Então, vou ter que compartilhar os dois para a gente conseguir fazer a nossa conta aqui. Acho que dá para fazer aqui, dá para enxergar direitinho. Deixa eu só colocar que hoje, né, é o terceiro encontro da atividade complementar. E essa atividade complementar é de Fundamentos da Matemática. Fundamentos da Matemática. Lembrando que hoje é dia 8 de abril. Vou colocar aqui em cima. Vamos começar, então, aqui efetivamente, pessoal. O que o exercício pede para a gente calcular aqui é o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra a variação do preço do dólar em uma semana qualquer, em termos percentuais. No valor acumulado desses 5 dias, o que acontece com o preço do dólar? Subiu, caiu, quantos por cento? Então, essa conta aqui é o seguinte, é uma conta onde você acaba tendo descontos e aumentos sucessivos, tá? Você acaba tendo descontos e aumentos sucessivos. Você pode fazer de várias maneiras essa conta aqui, por exemplo. Você pode supor um valor para o dólar e depois analisar o que acontece no final, ou você pode só calcular os percentuais efetivamente. Então, por exemplo, na segunda-feira ele teve uma queda, na terça-feira teve um aumento, na quarta teve uma queda, na quinta teve um aumento e na sexta, na quinta teve uma queda e na sexta teve um aumento. Lembra o seguinte, toda conta que você fizer, necessariamente você vai ter que pegar e converter o valor para números decimais. Então, vamos fazer assim para ficar um pouco mais fácil esse exemplo aqui. Suponha que um dólar seja igual, vamos colocar aqui, a R$4. Só para a gente ter uma noção aqui. Então, suponha inicialmente na nossa conta aqui que um dólar seja igual a R$4, no início da semana aqui. Vamos fazer a seguinte conta. Ó. Qual vai ser o preço dele no final da semana? Para você saber o preço no final da semana,
você vai ter aqui o seguinte, fica... Deixa eu só aumentar um pouquinho, que está um pouco pequeno, eu estou achando essa tela nossa aqui. Deixa eu só aumentar ela um pouquinho aqui, quer ver? Consigo fazer isso rápido. Isso. E isso aqui. Pronto, a tela ficou bem maior, acho que ela ficou melhor assim para a gente poder explicar. Então, o que acontece? Esse tipo de conta que você faz assim, é a conta quando você tem aumentos e descontos sucessivos. Então, você vai ter o P0, que é o preço inicial. E aqui você vai multiplicando os fatores, por exemplo, gente. Quando alguma coisa sobe, você coloca 1 mais a taxa, a primeira taxa, quando você tem um aumento. Quando você tem um decréscimo, você coloca 1 menos a taxa de decréscimo. Então, toda vez que subir, você vai colocar 1 mais a taxa, toda vez que diminuir, você vai colocar 1 menos a taxa. Essa que é a lógica da questão. Então, por exemplo, aqui, se eu supus que o dólar seja R$4, aqui eu coloco 1 mais. Qual foi a primeira taxa que eu tive aí? Na segunda-feira, na verdade, diminuiu. Então, vai ser negativa aqui. Fica menos 2,35 sobre 100. Por que esse sobre 100? Porque sempre o valor aqui vai ser um valor em números decimais. Você já pode colocar diretamente dividido ou dividir aqui na conta, dá no mesmo. Eu preferi colocar assim para vocês saberem de onde vai vir cada valor. Então, por exemplo, o outro aqui é quanto? Na terça-feira foi 1,37 de aumento. Então, eu coloco 1 mais 1,37 dividido por 100. Esse dividido por 100 é para a gente conseguir converter um valor de porcentagem para número decimal, que é necessário fazer isso. Na quarta-feira subiu de novo, então ficou 1 mais 1,05 sobre 100. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira diminuiu novamente. Aí ficou 1 menos 0,13 também sobre 100. E por último, na sexta-feira subiu um pouquinho. Na sexta-feira ficou 1 mais 0,21 sobre 100. Então, essa aqui que é a nossa conta, pessoal. O que eu faço? Eu vou fazer essa multiplicação aqui. Depois dessa multiplicação, no final, eu consigo saber se o dólar efetivamente aumentou ou se ele diminuiu. Supondo que um dólar seja R$4. Por isso que eu usei esse 4 aqui. Eu poderia colocar o valor que eu quisesse para poder ter um parâmetro para poder fazer a conta. Poderia fazer sem a conta também, só que eu optei por fazer assim. Aí fica assim, é só jogar na calculadora que ela faz para a gente. Ó. Vamos colocar assim, ó, 4 vezes. Aí eu vou colocar 1 menos. Aqui, 2,35. 4 vezes. 1 menos 2,35 dividido por 100. Comecei assim. Vezes 1 mais 1,37 dividido por 100 também. Vezes 1 mais 1,05 dividido por 100. Tá vendo? É só ir montando assim. Vezes 1 menos 0,13 dividido por 100 e vezes 1 mais 0,21 dividido por 100. Aí deu R$4,04 aqui. Quer dizer, deu um pouquinho a mais, né? Deixa eu só conferir. Bom dessa calculadora científica assim, que você consegue verificar se o que foi digitado está correto. Ó. Ficou 4 vezes 1 menos 2,35 dividido por 100, vezes, aqui, ó, 1 mais 1,37 dividido por 100, vezes 1 mais 1,05 dividido por 100, e assim foi. Depois, vezes 1 menos 0,13, ou 0,13, que é a mesma coisa, dividido por 100, e vezes 1 mais 0,21 dividido por 100, igual
Logo, o novo preço do dólar foi R$ 4,004. Está na casa, quer dizer, subiu? Sim. Quanto? Menos de um centavo. Né? Subiu menos da metade de um centavo. Então, a conclusão aqui, o dólar subiu ou caiu? No caso, o preço subiu. Subiu. E qual foi a alta que teve aqui? Aí você pode fazer assim, ele custa R$ 4,00, que era o preço inicial, é igual a 100%. Ele foi para 4,04, igual a x. Uma regra de 3 aqui, ela resolve tudo para a gente. Tá? Então, olha, pega 4 igual a x, pega 4,04 igual a x. Pega 4 igual a 100, 4,04 igual a x. Vou multiplicar invertido aqui. Aí eu vou ter, gente, 4x igual a 404, né, multiplicado por 100. Logo vai dar 404 dividido por 4, que dá, então, 404 dividido por 4 dá 101. Ora, o que significa esse 101? 101 é o quanto 4,04 equivale a 4. Então, de quanto foi o aumento? Bom, o aumento foi de 1%. Ele custava 4, foi para 4,04, então logo o aumento aqui foi de 1%. Só que tem um problema essa conta aqui. Aqui tá, eu confundi uma coisinha aqui, pessoal. Alguém consegue perceber o problema aqui? Porque, na verdade, aqui não é 4,04, tinha um 4 a mais aqui. Espera aí, isso aqui. Ele subiu sim, mas eu coloquei o valor errado. É 4 igual a 100%, 4,004 que ele foi aqui. Esse valor que eu tenho que usar. Igual a x, porcentagem, dinheiro aqui. Então, fica 4x igual a 404. Ó. A vírgula cai para cá, esse 4 que ele está fora. Então, dá 4,004 dividido por 100. Dividido por 4, desculpem. Dividindo isso aqui por 4, então, ele vai dar a vírgula está aqui. A vírgula está aqui. Então, vai dar isso aqui, vai dar 100,1. Quer dizer, ele custava 100%, ele foi para 101%. Isso aqui é para quanto que ele foi. Então, o aumento aqui, ele foi de 100,1 menos 100%. Ou seja, foi de 0,1%. Então, subiu sim, mas foi muito, muito pouca coisa. Bom. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu seguir com vocês aqui. E a conta foi feita aqui. A conta aqui eu acabei fazendo de uma maneira diferente aqui. De qualquer forma, ele colocou o valor aqui, 1,07%. Quer dizer, pouca coisa diferente da minha aqui, já que aqui ele acabou trabalhando com valores aproximados aqui. Bom? Muito bem. Mas depois eu posto a minha solução também. Vamos seguir esse exemplo aqui, gente. Em um supermercado, 1 litro de leite custava R$ 3,80. Em razão da baixa produtividade da entre-safra, o produto teve, durante 3 semanas, acréscimos de 5%, 2% e 3%, respectivamente. A pergunta: qual que é o novo preço do leite nesse caso aqui? Vamos lá. Exemplo 6. Esse exemplo 6 é o seguinte, pessoal, ele também é bem simples, quer ver? Exemplo 6 aqui. Então, olha só. Nesse caso aqui, só foi aumento que ele teve vários aumentos. Então, eu posso fazer assim. Lembra que o preço final é o preço inicial
vezes 1 mais, nesse caso aqui, as taxas eu vou sempre somar, já que só teve aumento. Então, por exemplo, o preço inicial do leite, que é o P0, ele era R$ 3,80. Aí fica 1 mais. Qual foi o primeiro aumento? 5%. Coloco 5 sobre 100. Lembra, ou você já coloca diretamente dividido, ou você coloca para dividir aqui. Vezes 1 mais 2%, que é 2 sobre 100, vezes 1 mais 3%, que é 3 sobre 100. Então, essa conta aqui, gente, vai ser o seguinte, ó, pega 3,8 vezes 1 mais 5 dividido por 100, vezes 1 mais 2 dividido por 100, vezes 1 mais 3 dividido por 100. Então, ele foi para R$ 4,19 aproximadamente. Se você quiser colocar para arredondar, R$ 4,20. Esse aqui foi o novo preço aqui do leite. E aquilo que eu falei, é sempre interessante conferir se foi digitado corretamente. 3,8, colocar aqui para poder ver. 3,8 vezes 1 mais 5 dividido por 100, que foi o primeiro aumento que ele teve. Depois, 1 mais 2 dividido por 100, que foi o segundo aumento. Depois, 1 mais 3 dividido por 100, que foi o terceiro aumento. E aqui acabei colocando aqui o valor. A conta foi feita aqui já, exatamente como eu fiz. Eu repeti o nome exemplo 6 duas vezes, mas tudo bem. Esse aqui é do leite. O outro exemplo aqui é uma coisa que nós estamos vivendo agora, que é a questão da gasolina, né? O preço que está. Enfim. Aqui fala o seguinte, ó, um posto de gasolina aumentou seus preços em 5, 3 e 6% durante o mês de fevereiro. A gasolina, se a gasolina custava R$ 4,59, quanto custa agora depois dos aumentos? Então, é uma conta similar à conta que nós fizemos anteriormente. Vamos lá, exemplo 6 aqui da gasolina. Nesse caso aqui, o que acontece aqui, gente? Ó, mesma situação. O preço inicial da gasolina era R$ 4,59. De quanto foi o primeiro aumento? 5%. Então, coloca 1 mais 5 sobre 100. Depois, 1 mais o segundo aumento, que foi 3%. Então, fica 3 sobre 100. Depois, 1 mais 6 sobre 100 assim. Essa é a primeira conta que eu vou fazer aqui. Quando eu efetuar essa conta aqui, eu consigo saber, então, qual vai ser o novo preço da gasolina. Estou colocando aqui, ó. Vamos colocar aqui no mesmo plano para a gente conseguir enxergar. Vamos lá. 4,59, ela custava isso. Aí, vezes 1 mais 5 dividido por 100, vezes 1 mais 3 dividido por 100, e vezes 1 mais 6 dividido por 100. Então, foi para 5,36 o novo preço aqui da gasolina nesse posto aqui. 5,26, desculpa. É o novo preço aqui da gasolina. Se eu vier aqui, eu acredito que eu fiz com vocês, eu acredito que eu coloquei aqui esse valor aqui, ó, na sequência. Está aqui. Então, aqui a gente acaba tendo, aqui acabou vindo fora de lugar aqui, essa parte aqui, peraí. Aqui, ó. Quando os descontos são sucessivos, podemos calcular da seguinte maneira. Essa parte que, na verdade, poderia ter colocado antes, porque é só lembrar o seguinte, quando você tem acréscimos sucessivos, você soma. Quando é desconto sucessivo, você subtrai. Vamos fazer, por exemplo, esse exemplo aqui. É só lembrar então o que eu falei. Toda vez que você for subir, né, quando o preço sobe, você soma o acréscimo. Quando o preço cai, você acaba subtraindo. Vamos fazer esse exemplo aqui, quer ver? Ele fala assim, vamos lá, é o exemplo 7.
Ele fala para a gente, pessoal, o seguinte: uma loja de eletrodomésticos está realizando. Opa, já coloquei a resposta aqui. Peraí. Aqui. Uma loja de eletrodomésticos está realizando uma liquidação. Um televisor de LED, por exemplo, que inicialmente custava R$ 2.500, sofreu um desconto de 20% se o cliente pagar à vista. Há mais 10% de desconto sobre o valor da liquidação do produto. Então, vamos lá. Ele custava R$ 2.500. Se o cliente sofreu um desconto de 20%. Além disso, se o cliente pagar à vista, ele tem mais 10% de desconto. Então, são dois descontos. Um para todo mundo, que é 20%, dependente se vai pagar à vista ou a prazo. E depois, se pagar à vista, mais 10%. Então, aqui pede para calcular qual vai ser o valor do televisor. Como é que eu procedo, então, pessoal? Mesma história. Ó, inicialmente, ele custava R$ 2.500. Só que aqui ele teve um desconto, né? O desconto inicial foi de 20%. Então, eu coloco 1 menos 20 sobre 100. Então, sempre que é desconto, é só lembrar de subtrair. Sempre que é aumento, é só lembrar de somar. E aqui, depois teve um outro desconto se o cliente pagar à vista, que é 10%. Então, eu coloco 10 sobre 100. Dessa maneira aqui, eu vou ter o seguinte, ó, 2.500 vezes 1 menos 20 dividido por 100 vezes 1 menos 10 dividido por 100. Então, ele vai pagar à vista R$ 1.800. Novamente conferindo aqui os valores, ó. É isso, pessoal. Bom, vamos continuar então aqui. Ver se tem mais exemplos. Aqui foi feita a continha já. Tem esse exemplo aqui, vamos lá. Sobre uma fatura, é cobrado 0,5% de acréscimo sucessivo por dia. Por essa fatura foi pago R$ 311,24, com 4 dias de atraso. Aí falou o seguinte, né? Qual que é a pergunta? Determine o valor dessa fatura se ela tivesse sido paga em dia ou com um dia de atraso. Então vamos lá, pessoal. A fatura ela foi paga com atraso de 4 dias. Ok. Aí a pergunta é o seguinte: e a cada dia de atraso, o acréscimo, né, que é colocado sobre ela de juro é de 0,1%. Aí o valor dela, que ela foi paga em 4 dias de atraso foi 314. Então a pergunta é: qual seria o valor pago se tivesse sido pago em dia, ou seja, sem atraso? Vamos fazer aqui. Então, nesse caso aqui, tem que lembrar o seguinte: o que é que eu quero calcular? Lembra que a fórmula é P igual P0, né, que é o valor inicial, e aqui fica 1 mais I, se for aumento, ou vai subtraindo, se for desconto. Aqui no caso, como foi um acréscimo, vai ser positivo mesmo. O detalhe todo é que nesse exemplo aqui, eu tenho o valor final. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é o P. E o que eu quero calcular é o valor inicial, que é o P0. Então, é o contrário essa continha aqui. Então, esse P vai ser 311,24, porque é o valor final que eu tenho. E eu quero saber quem é o valor inicial, que é o quanto eu pagaria se a fatura tivesse sido paga em dia. Então, eu coloco P0 e vou colocar 1 mais 0,1 sobre 100, que é o primeiro dia, vezes 1 mais 0,1 sobre 100, que é do segundo dia, vezes 1 mais 0,1 sobre 100, que é o terceiro dia, e 1 mais 0,1 sobre 100, que é o quarto dia. Eu também poderia fazer isso aqui pela fórmula de juros compostos, que a gente vai ver mais adiante, mas por enquanto eu vou fazer ela dessa maneira aqui. Então fica assim, ó, 311,25
eu tenho que pegar e ver quanto que dá essa multiplicaçãozinha aqui. Novamente, calculador em mãos, para poder fazer essa continha aqui, ó. 1 mais 0,1 dividido por 100, vezes 1 mais 0,1 dividido por 100, vezes, novamente, 1 mais 0,1 dividido por 100, e vezes 1 mais 0,1, novamente dividido por 100. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Eu sempre gosto de conferir para que não sobre dúvidas. Ok, tá certinho. Então, aqui deu esse número todo, ó. 1,004006004P0. Agora é só fazer a continha que foi pedida, pessoal. E qual vai ser a continha? Vou fazer aqui na outra folha para ter mais espaço. Vamos lá. A continha que foi pedida é essa aqui, ó. O P0, então, vai ser igual a 311,25 dividido por 1,004000600. Que aparece um 4 aqui, que é exatamente o número que está aqui junto com o P0. Eu passei isso aqui tudo dividindo. Para dividir isso aqui, como eu estou com a conta aqui no visor, é muito fácil nessa calculadora específica aqui. É só fazer o seguinte, ó, digito o número que eu quero dividir, 311,25, e você chama agora esse valor que está aqui dentro. Como é que você chama ele? Ó? Dividido. Tem uma tecla aqui, que é a tecla resposta, que é essa tecla ANS aqui. Então, para chamar o que você quer, o que está no visor aqui, é só você apertar essa tecla ANS aqui. Tá? Então, esse ANS é a resposta que está aqui dentro do visor. Aperto igual, quer dizer, então, que o preço inicial, que no caso o preço sem os acréscimos que fosse pago em dia, seria de R$310. Isso aqui é muito pequeno, né? A gente acaba desprezando. Então, essa foi a letra A. E se tivesse um dia de atraso, quanto que pagaria? Simples. Então, a letra B, se é um dia só, então eu pego o valor inicial e vou multiplicar por 1 mais 0,1 sobre 100, que é um dia só. Então, fica 310 vezes 1 mais 0,1 dividido por 100. Que dá, então, pessoal, R$310,31. Com um dia só, ele pagaria isso aqui. Legal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Vamos lá. E aqui está toda a conta que nós fizemos aqui, tá? Está impressa já aqui, para não ter que ficar copiando depois, que eu vou disponibilizar isso para vocês. Exemplo 9, então, vamos lá. O exemplo 9 aqui é o seguinte, pessoal. Também é nessa linha aqui. Exemplo 9. Ele fala assim para a gente, ó. Bart investiu na caderneta de poupança durante 6 meses. O rendimento mensal obtido está expresso abaixo aí. Quer dizer que no primeiro mês ele teve um rendimento de 0,7, no segundo 0,9, no terceiro 0,5, no quarto 0,6 e assim por diante. A pergunta é qual foi o montante que ele resgatou no final do sexto mês e qual o lucro ele teve. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui para fazer com vocês. Aqui é o seguinte, pessoal, então vamos lá, nesse exemplo 9 aqui. Então ele investiu R$ 2.500. Então eu coloco assim, ó.
o valor, que é o valor inicial. Então, nesse caso, 2.500 é o P0, que é o valor inicial. Aqui você vai colocar, no caso, multiplicando pelos aumentos que ele teve, né, devido à questão do juro que ele foi recebendo na caderneta de poupança. Então, eu coloco 1 mais 0,7 sobre 100 vezes 1 mais 0,9 sobre 100 vezes 1 mais 0,5 sobre 100. E assim eu vou montando toda a expressão. Vezes 1 mais 0,5 coloco 0,6. Sobre 100 também. Depois, 1 mais 0,9 sobre 100. E, por fim, 1 mais 0,4 sobre 100. A gente monta dessa maneira aqui. E depois da conta montada assim, é só pegar e fazer a multiplicação que eu vou saber quanto que ele teve no final do rendimento aí, no final do período, no final dos 6 meses. Só um minuto, gente. Então, teremos o seguinte, quer ver? O primeiro passo é ir multiplicando isso aqui. Então, fica assim, 2.500, vou colocar aqui para dar para enxergar a calculadora e o caderno, vezes, aí vamos lá, 1 mais 0,7 dividido por 100, vezes 1 mais 0,9 também dividido por 100, vezes 1 mais 0,5 dividido por 100, vezes 1 mais 0,6 dividido por 100 também, vezes 1 mais 0,9 dividido por 100, e vezes 1 mais 0,4 também dividido por 100. Só conferir se é isso mesmo. Ó, vamos lá. 1 mais 0,7, primeiramente. Depois 1 mais 0,9. 1 mais 0,5. Mais 0,6. 1 mais 0,9. Ok. Então, nesse caso aqui vai dar R$ 2.600, R$ 2.601,65. Então, o rendimento que ele teve depois dos 6 meses que ele aplicou R$ 2.500. Entendeu? Cento e poucos. E a segunda pergunta que ele faz, né? Qual foi o rendimento? Então, aqui foi o montante. Montante é o rendimento mais o capital investido. Então, qual foi o rendimento? O rendimento foi R$ 2.601,65 menos R$ 2.500. Aí, subtraindo isso aqui, a gente vai dar quanto? Vai dar R$ 101,65. Tranquilo todo mundo aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma ponderação, talvez, alguma coisa? Tudo bem. Bom, seguindo aqui então, pessoal, vamos lá. Beleza, então. Aqui tem os valores. Opa! Pessoal, o valor que está aqui foi diferente do que está aqui que eu passei para vocês. Seguramente esse valor aqui está errado, tá? R$ 3.600, quem dera que fosse tudo isso, né? Não. Aqui acabei. Ele não converteu, não, professor, aqui sabe quando você põe as frações 0,9 dividido por 100, ele colocou 0,09, Uhum. colocou adicionou uma casa decimal. Foi um erro, Eu foi acho um que foi erro. por isso, Na foi por isso que ele verdade, errou.
Aham, na verdade, não foi nem ele, não. Acho que foi eu mesmo que fiz isso aqui, tá? No dia acabei panguando aqui. Foi um erro meu mesmo. Mas isso é bom para ver como uma casa decimal faz diferença. Não sei, concordo plenamente com você. Concordo Uhum. plenamente com Pior você. que eu sou da área do direito, né? Eu sou de humanas. Exatamente. Mas foi um erro meu, com certeza. Mas aí depois, antes de mandar para vocês, eu retifico esse erro aqui para poder ir certinho, que deu uma diferença gritante aqui, né? Deu uma diferença bem, bem gritante, bem diferente, né? Você vai Enfim, enviar pelo chat, porque os portais eles não estão recebendo muitas dessas palestras que a gente está pegando através daquele lugar para a gente se inscrever, sabe? As sim, palestras não estão recebendo conteúdo mais. entendi. Não, na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar pelo WhatsApp, né? Que eu tenho tudo isso aqui, depois eu posso pegar e mandar pelo grupo. Ah, certo. Vai ficar Eu acho que eu não fácil. estou no grupo. Eu acho que eu não estou no Ah, grupo, não porque tá? eu acabei com o meu celular, fiz uma cambalhota com ele. Eu vou passar meu telefone aqui, então depois você me adiciona, certo? Que aí eu te inscrevo no Ok, grupo, que aí fica fácil. ok, obrigado, professor. Nada que isso. Só passar meu telefone aqui, então. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Vamos, então, fazer essa continha aqui. A gente vai começar a ver, então, agora, pessoal, a questão sobre juros simples. Tá? E a diferença que existe entre juros simples e juros compostos. Tem uma diferença muito grande entre os dois. A ideia aqui é o seguinte, ó. Juros simples. Se um capital C é aplicado durante N unidades de tempo, a taxa de I% de juros por unidade de tempo incide sobre esse capital inicial, os juros J são chamados de juros simples. Ficou um texto meio extremo, mas vamos lá. Quando você fala em juros simples, o que acontece? Independente do tempo que tiver a aplicação, a taxa de juro é aplicada sempre sobre o valor inicial, independente do tempo. Não sei se está claro isso. Então, quer dizer, a poupança de juros simples não é, porque a poupança, a cada mês que passa, você vai ter o juro em cima de juro. Porque a poupança ela rende um pouco a cada mês, você pega esse rendimento da poupança, soma com o que você aplicou, então você tem um valor mais alto. E no outro mês o juro já vai ser em cima desse valor atualizado. Isso aí é o chamado juro composto, que é o que está na sequência. O juro simples, não. No juro simples, independente do tempo que você aplica, a taxa de juros é sempre sobre o capital inicial aplicado. Aí nós temos aqui um exemplo, né, do juros simples. A fórmula é essa aqui. O J é igual a capital vezes a taxa vezes o N. Esse N aqui representa o tempo. Alguns livros chamam de T. Aqui ele está chamando de N, tá? E esse M aqui é o montante. É lógico, o montante vai ser igual ao capital aplicado mais o juro. Aí tem um primeiro exemplo básico aqui. Então, só lembrando da fórmula. J é igual a capital vezes taxa vezes o N, que é o tempo. Vamos pegar então o primeiro exemplo aqui, gente. Vamos lá, para a gente fazer aqui. Eu vou escrever aqui então a fórmula, né, do juros simples, que é J é igual a capital vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo que ele chamou de N. Então, esse I é taxa e esse N aqui é o tempo. Tá? Vamos lá então. Aqui tem um primeiro exemplo então. Exemplo 10. Deixa eu colocar aqui o exemplo 10. Então ele fala assim, um capital de R$ 1.200, então o capital vale 1.200, R$ 1.200, é aplicado em regime de juros simples por 3 anos, a taxa de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Então o tempo aqui, pessoal, são 3 anos. E a taxa aqui é de 1% ao mês. Então, como é que eu faço uma continha dessa? Tem que lembrar que 3 anos, se o tempo aqui está em anos e a taxa está ao mês, tem que converter o tempo de anos para meses. Ou vice-versa, só que é mais fácil seguir nessa linha aqui. 3 anos são o quê? 36 meses, né?
Então, no caso aqui, o juro ele vai ser igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, fica J igual ao capital, que é 1.200. A taxa aqui é de 1%. Lembra que toda taxa, quando você for fazer isso aqui, tem que converter para número decimal. Que é pegar e dividir por 100. Tá? Que multiplica o tempo aqui, que são 36 meses. Então, esse 100 aqui, porque a taxa que está em porcentagem tem que ser convertida para número decimal. E para converter para número decimal, basta pegar e dividir por 100. Logo, fica assim, 1.200 vezes 1 vezes 36, dividido por 100, que deu, então, R$ 432. Então, esses 432 aqui é o juro que a pessoa teve em cima dos R$ 1.200 durante 36 meses, com a aplicação de 1% ao mês. Tá? Beleza, é isso. Essa conta basicamente é isso aqui. Vamos passar para o próximo exemplo aqui, deixa eu ver. Aqui está feita a continha de maneira correta. O exemplo 11 aqui foi o seguinte. Ele fala assim, um capital de R$ 2.100, então nesse caso que o capital são 2.100, aplicado a um regime de juros simples durante 4 meses, o tempo aqui foi 4 meses, gerou um montante de R$ 2.604. Então, gerou um montante de R$ 2.604. Tá? A taxa de juros... Ah, tá. E pede para a gente calcular, né? Pergunta para a gente qual que é a taxa de juros dessa aplicação. Então, vamos lembrar o seguinte, pessoal. Se o montante é isso aqui, tem que lembrar que o juro é igual o montante menos o capital. É o que você acabou ficando menos o que você tinha. Então, fica 2.604 menos 2.100. Dá 2.604 menos 2.100, que dá R$ 504 de juro. Então, esse 504 aqui é o total de juros que teve aqui na aplicação. A pergunta que ele faz para a gente é qual vai ser a taxa. Aí eu vou colocar aqui, ó. Bom, eu sei que J é igual a capital vezes taxa vezes tempo, que é o N. Então, o juro foi 504, o capital foi 2.100, a taxa eu não sei quem que é, e o tempo são 4 meses. Se eu deixar a taxa dessa maneira aqui, o que eu vou conseguir de imediato é a taxa já em porcentagem, quer ver? Aliás, deixa eu fazer essa conta aqui, peraí. Resolvendo aqui então, vai ficar assim, 504 igual. Quando eu pegar e multiplicar 2.100 vezes 4, dá esse valor aqui. Vezes, e na verdade essa taxa aqui vai dar uma taxa em número decimal. Aí ela vai ser em número decimal. Para você converter isso aqui, é só pegar e multiplicar por 100 depois. Deixa eu só finalizar a conta que eu explico melhor na sequência. Que dá 8.400. Então, dividindo aqui, ó, dá a taxa de 0,06. Esse 0,06 aqui, pessoal, está em número decimal. Para converter em porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100, que equivale a 6%, então. Então, a taxa aqui foi de 6%. 6% ao mês, já que aqui são 4 meses, né? Então, é ao mês. É isso aqui. Vamos direto para os juros compostos, então, que é uma coisa muito mais aplicada do que os juros simples. Juros simples, eu particularmente não conheço muitas aplicações que usam, não. Juro composto, não. Em geral, quando você pega um dinheiro emprestado num banco, quando você coloca um dinheiro no banco para render, em geral, o que é utilizado são juros compostos.
E tem essa fórmula aqui que é bem interessante. A fórmula, essa fórmula aqui, gente, ó, de juros compostos, fala para a gente que o montante, esse M significa montante, é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N, tá? Então, nesse caso, nosso N aqui é o montante, o C é o capital que a gente aplica, 1 é fixo, o I é a taxa e o N é o tempo, tá? Percebam só que ele não traz para a gente o juro, ele traz o montante, mas para calcular o juro é só lembrar que o juro é igual ao montante menos o capital aplicado. Aqui ele está colocando aqui, né? Ele até explica para a gente aqui, ó. No regime de juro composto, os juros em cada período são calculados sobre o montante anterior. Consideremos um capital C aplicado a juros compostos a uma taxa I expressa de forma decimal, fixa por um período, durante N períodos. O período considerado deve ser compatível com a unidade de tempo da taxa. Então, o montante acumulado após o tempo T, deveria ser um tempo N aqui, né? Será dado por essa fórmula aqui. A ideia aqui é o seguinte, pessoal, quando você trabalha com juros compostos, quando você trabalha com juros compostos, a cada mês que passa, o juro é em cima do valor somado com o valor do rendimento, não é só sobre o valor inicial. Então, ele é bem mais completo, tá? Vamos fazer um exemplo, então, aqui, que a fórmula é essa. Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui tem um primeiro exemplo. Vamos lá. Uma dívida, deixa eu colocar aqui o exemplo 12. Exemplo 12. Uma dívida de R$ 500, contraída a juros compostos, a uma taxa fixa, aumenta para 680 após 4 meses. Qual é a taxa mensal aproximada de juros? Beleza. Então, a pessoa pegou R$ 500 e teve que pagar 680. Então, aqui o montante é 680, o capital 500 e o tempo foi durante 4 meses. Então, o nosso N aqui, que é o tempo, são 4 meses. Ele pergunta para a gente qual foi a taxa aqui. Então, temos aqui o seguinte, ó, montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. O montante foi 680, o capital aqui foi 500, o mais a taxa, eu não sei quem que é, quem eu quero calcular, elevado, no caso, a N aqui, que são 4 meses. Então, pessoal, como é que eu finalizo uma equação desse tipo aqui? É simples. Tendo uma calculadora científica, ela faz fácil para a gente. Você pode fazer da seguinte maneira, quer ver? Esse 500 que multiplica aqui, a gente pode pegar e passar para cá dividindo. Deixa eu só organizar. Se essa parte da esquerda é igual à parte da direita, é porque eu posso pegar e inverter isso aqui. Eu posso colocar assim, ó, 500 vezes 1 mais i elevado à quarta potência igual a 680. Eu simplesmente permutei a posição deles. Esse 500 aqui eu posso pegar, então, passar ele dividindo agora. Fica 1 mais i elevado à quarta igual a 680 sobre 500. Aí fica 1 mais i igual, ó, esse 4 que está aqui na verdade, ele pode passar para cá como raiz quarta aqui. Tá? Esse 4 ele passa para cá como raiz quarta. Se eu pegar 680 e dividir por 500, dá 1,36. E quem é a raiz quarta de 1,36? Eu não sei. Mas vou explicar como é que você faz isso na calculadora. Quer ver? Deixa eu colocar no mesmo plano aqui para poder enxergar. É o seguinte, ó. Essa calculadora aqui, ela tem essa opção para a gente aqui da raiz quarta. Como é que eu faço isso? Olha, a sequência é assim, você aperta o 4, depois eu escrevo isso aqui embaixo na folhinha aqui. Aí você vem aqui e aperta o Shift, que significa segunda função, igual fica no computador,
e aperta esse acento que é o acento circunflexo aqui, ó, essa tecla do acento circunflexo. Se você reparar, está clarinho aqui, mas se você reparar, em cima do acento circunflexo, escrito em amarelo, tem raiz, tem x raiz, que é exatamente o símbolo que aparece aqui. Aí você vem aqui, quer dizer que eu vou querer calcular a raiz quarta do que eu colocar aqui dentro. O que está aqui dentro é 1,36. Aperto igual e dá esse número decimal aí. Tá? Então fica 1 mais i igual a 1,079. Vou trabalhar com 3 casas. Logo, i é igual a 1,079 menos 1. Logo, i vai ser 0,79. Isso aqui está em número decimal, pessoal. Para transformar isso aqui em porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, a vírgula vem para cá. Então, isso aqui equivale a 7,9%. Logo, a taxa que foi utilizada aí foi de 7,9%. Se quiser aproximar, aproximadamente aqui 8%. Isso certamente é o que deve estar aqui no exercício. Aí, aproximadamente 8%. Deixa eu só escrever para vocês, então, como é que fica no visor da calculadora essa conta aqui. Como é que você faz isso utilizando a calculadora? É só você vir apertar o 4, você aperta a tecla 4, aperta o Shift, aperta o circunflexo e coloca o valor que você quer, 1,36, e aperta o igual. Tá? Basicamente foi isso. Ó. Se fosse raiz quinta, apertaria o 5 e assim sucessivamente. Né? Então, se eu colocar aqui, ó, 4, Shift, circunflexo, 1,36 e apertar o igual, eu tenho o valor que eu quero. Tá? É assim que a gente faz uma conta dessa na calculadora. Por fim, deixa eu ver aqui o 12, aliás, o 13 agora. Vamos lá então, pessoal, vamos fazer o 13 aqui. Muito bem. O número 13, ele é assim. Quer ver também um exemplo aqui que eu acho que vale a pena fazer? Bom, o 13 fala assim: quanto receberá de juros no fim de um mês, de um semestre, desculpa, uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000 a taxa de 1% ao mês? Beleza, então. Então, o 13 é assim: quanto receberá de juros? Eu quero saber os juros no fim de um semestre. Então, o nosso tempo aqui é um semestre. Quem investiu R$ 6.000, então o capital são R$ 6.000, a taxa de 1% ao mês. 1% ao mês. Então, a primeira ponderação que eu faço aqui é a seguinte: o meu N é um semestre, que o meu tempo é um semestre. O meu I é um mês. Então, você não pode misturar semestre com mês. Em juros compostos, necessariamente, o tempo tem que estar na mesma unidade do que a taxa. Então, se o tempo e a taxa são diferentes, você vai converter sempre o tempo. É sempre o tempo que você converte. Você não mexe na taxa, a conversão é do tempo. Tá? Então, por exemplo, aqui, um semestre nós sabemos que são 6 meses. Então, é com esse valor que eu trabalho aqui. Então, sempre você converte o tempo e não a taxa. Tá? Porque dá diferente. Se você fizer converter a taxa em vez do tempo, vai ficar um valor diferente e errado. Bom, vamos lá. Vamos fazer a continha então aqui, pessoal. Aqui então eu vou calcular quem é o montante. Montante é o quê? É capital vezes 1 mais I elevado a N. O capital são 6.000.
1 mais I. A taxa é 1% ao mês. Então, eu vou colocar 1 sobre 100. Lembra que tem que pegar e dividir por 100. E o nosso N aqui são 6 meses. Então, fica 6.000 vezes. Agora, a calculadora faz para a gente. 1 mais 1 dividido por 100 dá 1,01 elevado à sexta potência. A essa conta aqui, você usa a calculadora. 6.000 vezes 1,01 elevado à sexta. O montante foi isso aqui. Então, qual foi o juro, que é o que está sendo pedido pelo exercício? Os juros aqui foi de 6.369,12 menos 6.000. É só subtrair 6.000 aqui. Que dá, então, 369,12. Reais. Legal, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver. Ah, ele colocou já aqui, né? A gente tinha apertado aqui. Ok. Vamos fazer, então, agora o número 14. Tem o 14, tem o 15 também? Não. O 14 é o último dessa parte aqui. Pessoal, o 14 é o seguinte, ó. Qual deve ser o tempo para que a quantia de R$ 30.000 gere o montante de R$ 32.781,81 quando aplicada a taxa de 3% ao mês no sistema de juros compostos? Então, vamos lá. O capital aqui é de R$ 30.000. A taxa aqui é de 3% ao mês. Ao mês, isso. E o montante aqui resultante, né, o montante foi de 32.781,81. A pergunta aqui, aqui foi a taxa, né? A pergunta aqui é calcular quem é o nosso N, que é o tempo. O montante foi isso, a pergunta é quem é o N. Então, pessoal, aqui essa conta é o seguinte, olha. A gente vai calcular, então, o N, que é o tempo. Então, vou colocar da seguinte maneira. O montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N, que é o tempo. Alguns livros chamam de T, tá? Pode ser N, pode ser T. A ideia, a álgebra vai ser a mesma. Aqui coloco 32.781,81. O capital é 30.000. Aí fica 1 mais. A taxa é 3%, então fica 3 sobre 100, elevado ao nosso N aqui. Essa é a conta que a gente vai resolver. Aguenta aí. Esse valor aqui dos 30.000, ele passa aqui embaixo. Vou primeiramente pegar e dividir por esse 30.000 aí. Agora, 3 dividido por 100 vai dar 0,03. Quando eu somo 1, fica 1,03 elevado a N, que é esse N que está aqui. Eu tenho que calcular quem é esse N. Aguenta aí que eu vou explicar como é que faz, pessoal. Se eu pegar 32.781,81, esse número aqui em cima, e dividir por 30.000, ele dá esse número aqui, ó, 1,092727, igual a 1,03 elevado a N. Como é que eu resolvo essa continha aqui? Isso aqui, na verdade, é uma equação exponencial, né? Porque tem um N de expoente, é uma equação exponencial. Só que assim, as bases são diferentes. Como é que a gente faz para resolver isso? O que eu vou explicar para vocês aqui, gente, funciona sempre. E é só você pegar e utilizar a calculadora científica aqui. Lá no ensino médio, certamente vocês ouviram falar, mesmo que vocês não lembram o que é, mas vocês ouviram falar de uma coisa chamada logaritmo. E é logaritmo que eu vou utilizar aqui.
De que maneira? Eu vou utilizar o logaritmo da calculadora científica. A gente vai utilizar esse log que está aqui. Tá? Esse log que me permite calcular esse n que está faltando aqui. Aí vou explicar como é que a gente faz isso em detalhes. É o seguinte, pessoal. Você pega uma expressão dessa e aplica a função logarítmica da calculadora que está lá dos dois lados. Vai ficar log de 1,0922727 igual a log de 1,03 elevado a n. Mas com qual intuito que eu faço isso? Com o intuito porque tem uma propriedade. Quando você faz isso, esse n, que é o expoente que está aqui, é uma propriedade logarítmica. A gente pode passar esse n aqui para frente do logaritmo, assim, ó. Log de 1,092727 igual a n vezes log de 1,03, assim. Entenderam? Eu aplico o logaritmo no intuito de pegar esse expoente aqui, que é o que eu quero calcular, e jogar ele aqui para frente. Por quê? Porque dessa maneira agora, eu consigo passar esse log aqui para o outro membro aqui dividindo. Organizando logo, eu posso falar que o n é igual a log de 1,092727, tá? Que era o valor que estava aqui em cima, dividido por log de 1,03. Posso pegar e dividir dessa maneira aqui. Jogando aqui na calculadora, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter log, assim, log, aí você vai digitar, usa a tecla log, que está aqui, essa tecla aqui, ó, tem a teclinha direitinha aqui, log, de 1,092727 dividido por log, de novo, 1,03. Quando der igual, deu coincidentemente um valor exato aqui. Poderia não ter sido, a gente teria que arredondar. Então, aqui no caso, são 3 meses, já que a minha taxa foi dada aqui em cima ao mês. Eu sei que a parte sobre logaritmo nem todo mundo lembra, mas não é fundamental você lembrar. Basta você saber utilizar aqui na calculadora. Então, quando é que eu vou utilizar essa técnica aqui do logaritmo? Eu sempre vou utilizar isso aqui quando a gente tiver aqui um expoente assim e eu tiver que trabalhar esse expoente. Então, a maneira padrão de você pegar e trabalhar esse expoente aí é usando o logaritmo. Tudo bem, pessoal? Entender isso aqui? Todo mundo? Legal. Bom, na verdade, essa parte aqui se refere ainda à nossa segunda aula. Mas no decorrer dos nossos cursos aqui, vai ter aula que vai ser mais curta que eu consigo pegar e compensar. Se eu não conseguir compensar e passar todo o conteúdo que eu quero passar para vocês até o final, a gente pega e faz um encontro extra. Para mim não teria problema nenhum. Vamos ver se a gente consegue organizar. Mas eu achei fundamental fazer essa parte aqui em detalhes, tal qual eu fiz. Isso aqui, né, lembrando que essa aula vai ser gravada e essa aula é gravada e vai ser disponibilizada para vocês. Eu vou então começar agora introduzir, dar uma ideia dos conceitos do que a gente vai ver na nossa aula de hoje, que a gente começaria a ver na nossa aula de hoje, que vai fazer só a parte inicial, a gente começa com mais afinco na próxima semana, ou na próxima aula, eu não lembro quando que vai ser, depois eu falo para vocês aqui. Deixa eu então compartilhar com vocês aqui, pessoal, o slide que eu planejei para a aula de hoje. Deixa eu só corrigir logo o que tem que corrigir aqui, peraí. Aqui que foi o problema que eu passei para vocês aquela hora. Aqui era um 0,7, aqui era um 0,9. Porque divide por 100, né? Eu acabei colocando uma casa só. E esse valor aqui estava errado. Vou só lembrar deixa eu olhar quanto que ele dá aqui para colocar logo o valor correto.
2.601 e 65 centavos. Ok. Pessoal, muito bem. Vamos começar, então, a ter uma ideia do que vai ser visto nesse terceiro encontro aqui, né, que vai acabar ficando para a próxima aula. Okay? Na próxima aula eu faço com mais detalhes. A gente vai ver na próxima aula a parte sobre polinômios, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Peraí. Aqui. A primeira matéria que a gente vai ver, né, com mais calma na próxima aula, é a parte sobre produtos notáveis. Se você observar aqui, eu estou trazendo para vocês a definição do que é um produto da soma de dois termos. Ele fala o seguinte: o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. O que significa? Basicamente, essa formulazinha aqui. Se você tiver um a mais b ao quadrado, onde esse a e esse b são números, deixa eu só pegar aqui, quer ver? Se você tiver, por exemplo, um a mais b ao quadrado assim, onde esse a e esse b são números, se você resolver essa conta aqui, não vai dar só o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. O que acaba tendo aqui é uma distributiva. Por exemplo, esse a multiplica pelo a, esse a também multiplica pelo b, que vai dar isso aqui, ó, AB. Esse b multiplica pelo a, que dá BA. E esse b multiplica pelo b, que vai dar b vezes b, que é b ao quadrado. Então, quando você fala no quadrado da soma de dois termos, não adianta você pegar cada um e elevar ao quadrado. A propriedade que você usa é isso. Eu vou fazer um exemplo aqui bem elementar no caderno, para ficar mais fácil vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Que trabalhar com letras, as letras podem, às vezes, confundir a gente. Quando você consegue dar um exemplo numérico de aplicação disso, fica muito mais nítido para ver. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o caderno. Ó. Aqui. Vou só diminuir, que ele agora está muito grande. Agora sim, quer ver? O que significa, então, elevar a soma de dois termos ao quadrado? Suponha que você tenha o seguinte, vou pegar o número 1 mais o número 2 e elevar ao quadrado assim. Se eu fizer a seguinte conta, olha, falar que isso aqui é igual 1 elevado ao quadrado, eu sei que é 1 mesmo. Mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 é 5. Por que essa conta aqui está errada? Ela está errada pelo seguinte, se eu fizer a conta escrevendo para a esquerda agora, exemplo, 1 mais 2 dá 3. 3 ao quadrado é 9. Então, se essa conta dessa maneira tivesse correta, o primeiro valor aqui e o último valor aqui teriam que ser iguais. E, obviamente, 9 não é igual a 5. Então, é porque essa conta aqui está errada. Por sua vez, isso aqui, na verdade, é como se fosse uma motivação, tá? Por sua vez, se eu pegar aquela fórmula que eu acabei de escrever para vocês lá, que fala que A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo aqui, e aplicar aqui, a conta funciona, quer ver? Nessa conjuntura, quem faz a vez do A é o 1, quem faz a vez do B é o 2. Aí perceba o seguinte, ó, se o A vale 1, quanto que é 1 ao quadrado? Vamos colocar assim, fica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes o B, que é 2, mais o B ao quadrado, que fica 2 ao quadrado, então. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4.
E 2 ao quadrado aqui é 4 também. Se eu somar 1 mais 4, quanto que dá? Dá 9. Se eu faço essa conta aqui para a esquerda aqui, 3 ao quadrado vai dar 9. Logo, o primeiro valor aqui e o último valor aqui são iguais. Então, é porque essa conta está correta. Eu acho que fazendo a conta com números assim, dessa maneira que eu fiz, mostrando quem é cada valor aqui, fica mais fácil a pessoa conseguir abstrair isso, conseguir entender o conceito. Tá? Então, a nossa próxima aula, no nosso quarto encontro, eu vou abordar esse tema aqui sobre polinômios, pessoal, tá bom? Agora são 7h10, vamos dar aquela respirada, que daqui a pouco a gente tem mais aula ainda, então eu vou parando por aqui hoje. Tá? Então, deixa eu olhar para vocês quando é que vai ser o nosso próximo encontro aqui. Espera aí. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o Word, que eu tenho isso aqui para falar para vocês. Peraí. Abriu. Aqui, pessoal, está um pouquinho lento o meu computador aqui. Dia 22, deixa eu olhar aqui, peraí. Tá aqui, gente. Nosso próximo encontro é dia 22, exato. Então, vai ser aqui. Então, nesse dia 22 aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar essa parte aqui do nosso terceiro encontro, e eu acho que eu consigo acabar mais rápido, e depois eu começo, então, com as equações do primeiro e segundo graus, né? Mas, por exemplo, tem algumas matérias aqui que são mais compactas. Exemplos, funções do primeiro e segundo grau, funções exponenciais, então a gente consegue depois pegar e otimizar. E se for necessário, a gente marca um 11º encontro, então. Então, eu paro por aqui hoje, pessoal, e a gente se encontra dia 22/4. Depois eu posto para vocês esta aula e mando para vocês o link do vídeo e também mando os slides para vocês, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite. Quem tiver aula agora, boa aula e até o dia 22, pessoal.